Oh, abençoado de Jesus, graça e paz, louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor, graças a Deus. Estamos aqui mais uma vez no nosso descanso, mas não deixamos de falar das verdades bíblicas. Eu estou no anonimato. Muito bem, mas Jesus, louvado seja Deus, é maravilhoso. Muito bem, vamos para uma mensagem no Antigo Testamento que fala da ressurreição. Livro do profeta, segundo a teologia tradicional, ou a teologia sistemática, profeta menor, Oséias, capítulo 6, verso 1 e 2, diz assim: Vinde e tornemos para o Senhor. Estava falando com o povo de Israel, o judeu, porque ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e ligará. Depois de 2 dias nos dará vida, e ao 3º dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Isso é ressurreição profetizada para o povo de Israel. Glória a Deus. Muito bem. Capítulo de número 15 de Mateus, livro histórico de Mateus, verso 24. E ele respondeu e disse: Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus veio para quem, irmão? Para quem que Jesus veio? Oséias profetizou: Ele nos feriu, mas Ele vai nos sarar. No 2º dia Ele vai nos dar vida, e no 3º Ele vai nos ressuscitar, e viveremos na presença dele. Olha aí. Muito bem. Agora nós vamos, já lemos Mateus, sabemos que Jesus veio só, foi enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Agora vamos lá. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 44. Se você tiver uma Bíblia aí da linguagem de hoje, você vai entender, coisa linda. Mas vamos ler aqui na Revista Corrigida de Almeida, capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, versículo 44. Semeia-se o corpo animal, semeia-se corpo animal, e ressuscita o corpo espiritual. Então, já deu para você entender. Se há um corpo animal,
há também um corpo espiritual. E não é o corpo animal, o corpo físico que vai ressuscitar, não, esse é enterrado, é semeado. É como você vai plantar milho, você coloca 5, 6 grãozinhos no buraco e joga a terra por cima, semeado. O corpo vai para o pó, como diz lá em Eclesiastes 12, verso 7. E o espírito vai para Deus, ressurreição espiritual. Tem nada de ressuscitar aqui para depois morrer de novo. Não tem lógica, irmão. Isso aconteceu nos dias de Jesus, quando ele deu o brado na cruz, segundo o livro histórico de Mateus. Houve tremor de terra em Jerusalém e os mortos ressuscitaram, reviveram. A palavra certa não é ressuscitaram, é reviveram, porque depois morreram de novo. Porque senão eles estavam no mundo aí vivo com mais de 2000 anos. Então é óbvio que eles morreram novamente, louvado seja Deus, mas o espírito deles foi levado ao céu, num arrebatamento. Então eu tenho falado muito isso. Deus está arrebatando todo mundo na face da terra. Deu a hora, irmão. Você vai cair duro dentro da igreja, em cima do púlpito, aonde você estiver. Chegou a hora, o Espírito que habita nesta casa, ele sai e esse corpo tomba e você é semeado, como diz aqui no versículo 44. O corpo animal é semeado, semeia-se o corpo animal, louvado, mas ressuscita o corpo espiritual. Aqui tem um espírito, viu? Vamos lá, vamos entender. Deixa eu ver aqui. Capítulo de número 5 da segunda carta aos Coríntios. Diz assim: porque sabemos que a nossa casa terrestre deste tabernáculo, Paulo estava falando, aqui não era o Paulo carnal, mas era o Espírito de Paulo que estava falando. Então você entenda, porque sabemos que a nossa casa terrestre, que é esse corpo, e o Espírito do Eduardo Almeida está nesse corpo, essa casa, esse tabernáculo terrestre. Quando esse tabernáculo terrestre se desfazer, porque a gente vai ficando velho, vai ficando idoso, daqui a pouco chega a hora de partir, irmão. Quando esse tabernáculo se desfazer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Olha aí, irmão. E ninguém ensina isso, né? Só pega esse texto aqui, mas está aqui. E por isso também gememos, desejando se revestir da nossa habitação que é do céu. Então, para você entender, quando ele fala aqui que nós estamos gemendo,
O espírito aqui está gemendo, porque ele deseja se revestir da habitação, da nossa habitação, que é o céu. Por quê? Porque quando Deus falou para Jeremias, antes que você antes de você ser formado, no ventre da sua mãe eu te conheci. Quer dizer, o espírito de Jeremias, o espírito de Davi, que Davi também comentou sobre isso, estava no céu. Aí quando a Bíblia diz que nós vamos ter um novo nome, nós estamos vivendo na terra num esquecimento, nós não lembramos de nada, mas a nossa pátria é no céu, porque esse espírito aqui, ele vai receber o renovo. Ele vai receber o renovo. A ressurreição do espírito é você receber vida, porque a Bíblia diz que o primeiro Adão era terreno, mas o segundo Adão é espiritual. Aleluia! Olha aí. E assim como a gente traz a imagem do primeiro homem, o primeiro Adão, nós também traremos a imagem do segundo, que é o nosso Senhor, que está no céu. Olha aí, irmão, que coisa tremenda. Mas vamos lá. Vamos fazer uma ponte aqui. Vamos fazer uma ponte. Abre aí a sua Bíblia no livro histórico de João. A gente sempre aprendeu na escola dominical, Evangelho de João, capítulo 5. É as boas novas. Mas os 4 primeiros livros do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, não é graça, viu? Não é graça. Jesus aqui viveu no período da lei, ele cumpriu a lei. A gente chama de evangelho, mas não é evangelho. Não é graça, não é graça, é lei, né? Jesus nasceu no período da lei. E ele cumpriu a lei. Então, as boas novas foram escritas na lei. Viu? Foi escrito na lei. João Batista, o batismo de João Batista, na lei de Moisés. Tem nada para nós. É coisa tremenda aqui, irmão. É mais fácil você aprender comigo do que nessas teologias das igrejas, bacharelado. Você aprende mais aqui do que numa faculdade lá. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Capítulo 5, verso 28. Não vos maravilheis disto. Jesus estava falando com judeus, a plateia judaica. O tempo dele tem nada para nós aqui. O tempo era lá. Olha bem, Jesus veio para a casa de Israel. E está aqui: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a minha voz, e os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida. Ressurreição, se é espiritual, o povo de Israel estava morto. O profeta Oséias profetizou que no terceiro dia Deus iria ressuscitar o seu povo. Ressurreição espiritual. Paulo explica que se tem corpo animal, existe o corpo espiritual. Mas Israel estava morto diante de Deus e precisava ressuscitar. Por isso que Jesus disse: aquele que estiver no sepulcro, todos aqueles que estão no sepulcro ouvirão a minha voz, e os que fizeram bem sairão
para a ressurreição da vida. Então tá aí, meu querido. Agora vamos fazer uma ponte aqui no capítulo 6 também. Capítulo 6, verso 39. Diz assim: e a vontade do Pai é esta, que me enviou, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que ressuscite no último dia. Que último dia é este? Que último dia é esse? Olha aí, irmão, que último dia é esse? O juízo sobre a casa de Israel. Louvado seja Deus. Deixa eu ver se eu acho aqui. Livro do profeta Malaquias. Deixa eu ver se eu acho aqui. A Bíblia diz que Deus trará o juízo em um dia. Glória a Deus. Coisa tremenda, né, irmão? A gente muitas das vezes tem um texto aqui que fala que Deus trará o juízo para Israel em um dia. Louvado seja Deus. É coisa tremenda. Mas tudo, grande tribulação, anticristo, tudo é concernente para Israel. Não existe nada para nós. Fomos abençoados com toda a sorte de bênção, como disse Paulo. Depois, o tetelestai, tudo consumado. Houve a transição, a lei acabou e começou a graça. Na graça nós observamos o seguinte: Jesus é oposto à lei, ele cumpriu a lei, mas você observa que todo mestre judaico, todo mestre por excelência, ele tem o seu jugo. E ele disse no capítulo 11 de Mateus 28: vinde a mim todos vós que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Está falando com o povo de Israel. Por quê? Porque no outro vídeo que nós fizemos também dentro do ônibus, eu disse que ele revogou uma sentença da mulher pecadora, capítulo 8 de João. Mas por quê? A lei mandava matar. Jesus é oposto a matar. Jesus é oposto, louvado, a destruir. Jesus é amor. É a expressão do amor do Pai. Louvado seja Deus. E se nós quisermos, louvado seja Deus, ter um dia bom, um dia feliz, nós temos que fazer como Paulo disse lá em 1 Coríntios capítulo 13,
do 1 ao 13. E ali, o amor ali, nesse texto, é um atributo de Deus. E ainda que eu falasse a língua dos anjos, eu fosse poliglota, eu falasse muito bonito, que nem esses pregadores por aí, e não tivesse amor, seria como o sino que tine, nada seria. Então, irmãos, na verdade, nós precisamos amar o nosso semelhante. Tem irmãos aí na igreja aí que ele virou religioso. Ele faz que nem os escribas e fariseus, ele passa de longe e vira a cara para o outro lado. Você está cansado de ver isso na igreja. É religião, irmão. Jesus manda amar o nosso semelhante como a nós mesmos. Está aí a palavra do Senhor. Aí eu vejo essa briga aí desses homens disputando quem é o maior na palavra, quem é o maior aí na igreja, disputando por causa de dinheiro. O dinheiro é passageiro, irmão. Agora, ser filho, ter a chamada de Deus mesmo, de verdade, é diferente. É você amar o mendigo, amar o macumbeiro, irmão, amar o católico, o espírita, o homossexual, enfim, amar todos. Porque se você não fazer isso, você pode falar a língua dos anjos, você pode ser poliglota, você pode fazer de ser fogo do céu, pode ter a ciência, como disse lá em 1 Coríntios capítulo 13. Nada seria, viu? E no último versículo, como diz lá no capítulo 13, para nós parar, né, que já deu minha hora, diz assim: agora, pois, permanece a fé, porque a salvação, a justificação é pela fé, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, mais o amor é maior do que os três. Desses três, mais o amor destes, mas o maior destes é o amor. Então tá aí. Deus abençoe a sua vida. Que Deus te enriqueça, irmão. Que você venha conhecer essas verdades. As verdades que não se prega por aí. A gente vê show, vê tanta coisa, mas a gente não vê ensinamento. Louvado seja Deus. Então, continue nos acompanhando, deixando o seu like e se inscrevendo em nosso canal. Eu sou Eduardo Almeida, ex-pastor do sistema religioso. Louvado seja Deus. E a mensagem que nós pregamos é Cristo. Louvado seja Deus. E se alguém está dizendo que você ainda é pecador, essa pessoa está sendo inimigo da cruz, porque Jesus já te libertou, meu irmão. Você está liberto. Todos estamos libertos em Cristo Jesus. Deus abençoa a sua vida.